Boa noite, Kelvis. É isso? Kelvin. E aí, Oi, Gabriel. Boa querido, noite. como é que você tá? Agora tá tudo certo. Deu um problema aqui no celular na hora que eu ia ligar, mas já tá tudo resolvido. Tem problema não. Fica Tá tranquila. Como é conseguindo que me você ouvir tá? bem? Tô, Ah, que bom. ouvi e vê bem. Que bom. Maravilha. Ainda bem que a gente parou de ter aqueles É problemas. verdade que a gente não conseguia se ver nem às vezes ouvir. É, mas você, como é que você tá? Tô bem, final de semestre, né? Aquela delícia de corrigir 500 provas. Eu fui inventar de pegar mais uma monitoria aqui, que bolsa, né? A gente corre atrás de tudo quanto é tipo de bolsa. E aí é para corrigir as redações do cursinho da faculdade, né? Sim. 550 redações por semana. Mentira. Mentira. Por semana? Por semana. Caraca. Sabes que eu tenho uma paciente que ela é estudante de letras. E ela estagia também, sobretudo em cursinho de redação. Acho que pegam bastante estagiário em cursinho de redação. E ela sempre me fala que é um montaréu, mas nem se compara a isso. É surreal, 550 redações. É loucura, loucura, loucura. É a vida, né? Tem... Falaste essa questão da bolsa, né? Não sei se tu sabes, mas um dado biográfico aí do Freud. Que ele demorou mais para se formar em medicina, não à toa, mas porque ele queria ficar continuando ganhando bolsa no laboratório que ele era, entre aspas, estagiário, né? Residente. Então ele Não, alongava mais a formação dele só para ele ficar ganhando bolsa. sensacional. Eu conheço muita gente que faz. Tem um amigo agora que está terminando o doutorado de, em Química. E aí Uhum. ele vai começar um segundo doutorado por conta da Contra a bolsa mesmo. bolsa, é. Eu tô louca para terminar Então, o meu projeto de pós-doutorado, porque a bolsa de pós-doutorado ela é suntuosa. é, exatamente. Eu ia falar sobre isso, né? Sim, De doutorandos que ficam pegando, né? sim, sim. Estágios pós-doutoral só para. É. Eu tenho uma Mas assim, professora que ela fez 13 pós-doutorados. 13. 13. Mas É. convenhamos, Jéssica, num país em que não se paga pesquisador, Uhum. Sim. é o que tem que É a fazer. saída, né? Entendeu? É, É, você não tem concurso para pesquisador, é verdade. né? Professor É pesquisador. verdade. Em qualquer, não qualquer, né? Mas nas elites, nas melhores faculdades do mundo, se tem. Sim, Então, é uma, é verdade. infelizmente, é uma tristeza o Brasil e a gente tem que fazer o que dá para fazer. Né? Acho que eu tava falando esses dias agora com a minha analista. É, foi com ela mesmo. Que eu achava uma tristeza, por exemplo, que principalmente faculdades privadas estão fazendo hoje em dia com os professores. Porque eles lotam os professores, a gente, né, com carga horária de sala de aula, né, e a gente dá aula, sei lá, para 100 alunos, 60 alunos e tal. E eles não deixam os professores deles pesquisarem, porque eles não alimentam isso, ou seja, eles não remuneram isso. Então, o professor, ele não é um pesquisador, ele não consegue se reciclar, obviamente porque ele não faz pesquisa, porque ele tem que ficar em sala de aula o tempo inteiro, e com isso eles vão saturando. E aí você vai ver que é por isso, por exemplo, que a gente não tem pesquisa de ponta, nem nada do tipo, porque não tem tempo para fazer isso. Porque uma pessoa, por exemplo, eu dou aula para, só esse semestre, 850 alunos. Eu tenho que corrigir 850 provas. Então, onde que vai arranjar tempo para fazer isso? É só, enfim, quem não tem filho, que pode realmente se dedicar um pouquinho a mais, perde madrugada e tal. Mas uma pessoa comum não consegue fazer um negócio desse. Não, não dá conta. Não dá conta. Isso daí que você falou é muito importante mesmo, porque assim, os professores que eu vejo que mais se destacaram no meu curso, são professores que não tem nem cônjuge, assim, né? Não tem nem Exatamente. para Exatamente. por exemplo, o autor que eu estudo, o Paul Ricoeur, Uhum. ele teve família e tal, mas a gente que tem acesso assim a uma questão mais profunda da vida dele, cartas, diários, ele cagou pra família. Sério? É, um filho se suicidou, né? Então a esposa praticamente não via o marido, viveu para pesquisa. Olha, é É. difícil, né? Essa, Eu não sei se, essa eu não sei vida.
se é verdade, porque eu não conheço a biografia, mas no filme do Oppenheimer, que saiu agora, mostra meio isso. Eles Sim, dando os filhos para os amigos, porque ele queria continuar trabalhando, o filho tá sim, chorando, a mulher também não sabia o que fazer, sei lá, meio que sim, depressiva, né, depois de ter filho também. E é isso, né? Parece que para ele ser um grande gênio, independentemente do que ele fez com a genialidade dele, ele teve sim. que se afastar, né, do seio familiar, é isso, da obrigação de ser pai. É uma loucura isso. Não, e o problema também do Brasil é que o Brasil ele não dá subterfúgios, né? Porque assim, se o sujeito tem uma grana, no sentido de que ele tem uma bolsa, Uhum. sei lá, ele paga, né, uma empregada para Exatamente. ajudar, uma babá, né, uma boa escola, não precisa dar aula, porque ele vai viver Uhum. só para pesquisa. Exatamente. Não, Thomas Sowell. Thomas Sowell tinha família, tinha filhos, mas ele viveu para pesquisa. Né? Perfeito. Ele tem um documentário, inclusive, sobre ele no YouTube, que vale muito, todo mundo tem que ver aquele documentário. E ele Sobre a vida dele? teve sobre a vida dele. Acho que nos últimos 20 anos da vida dele, ele ganhou uma bolsa de uma universidade Uhum. em que ele só tinha que escrever livros. Só isso que tinha. Nossa, égua, o sonho, né? E ele viajou para o mundo inteiro, né? Para escrever livros. Assim, a universidade percebeu, caramba, e muita gente, inclusive, nesse documentário mostra, né? O Thomas Sowell, muita gente considerava ele o maior intelectual público dos Estados Unidos. Uhum. Né? É um gigante. E a universidade percebeu que a gente tem que pagar para esse sujeito produzir. Exatamente. Né? Tem que pagar para esse sujeito produzir. Tem que tirar a sustentação de aula, desperdício. Sim. E aí ele foi escrevendo. É algo impensável aqui no Brasil. Não, nunca vi isso na minha vida. Eu fico Impensável. pensando em pessoas que são grandes também, né, grandes intelectuais, e que não são nem respeitadas aqui no Brasil. Que dirá você dar essa liberdade para ela produzir, né? Ou seja, você pegar a arte dela, que é o intelecto, e fazer com que isso seja disseminado. Imagina, aqui no Brasil não tem isso, não. Exatamente. O pessoal vê como uma perca de tempo. Né? É, Pra que vou dar dinheiro para o sujeito que quer escrever? exato. É, pesquisando, lendo livro, é terrível. Bom, a gente. Eu não lembro quem foi que escolheu essa Poxa, obra, mas é uma obra tu assim que foi eu. foi. Olha, eu tava relendo aqui com quase lágrimas nos olhos, Nossa, né? essa obra é linda. É linda. Olha, é de uma beleza, assim, uma beleza terrível. Da trilogia é a minha preferida. Não sei se eu te falei isso. Não, não falou, mas eu acho que eu concordo com você. Pelo menos Sim. liricamente, né? Ela tem uma construção, assim, o Sófocles teve uma construção. É muito E é engraçado, bonito. né? Na ordem da leitura em si, ela é a última. Só que parece que o Sófocles escreveu primeiro o Antígona e depois escreveu Foi. as outras duas, né? Ele escreveu ela depois de Ajax. Hum, Ajax é uma história parecida. uhum, Seria ali, né, um irmão siamês ali da Antígona, mas o Ajax, como você lembra, ele queria ficar com o escudo de Aquiles e aí não deram para ele, né? uhum, Ele, Atenas meio que enlouqueceu ele, porque ele era o maior guerreiro depois de Aquiles, por isso que ele queria uhum, ficar com o escudo, e fazia sentido. Né? uhum. Não só o escudo, mas com as roupas de Aquiles. E não deram, enlouqueceram, ele ficou como louco, né? E um pouco antes ele se matou, Hum, tratado como um louco. uhum. E aí logo depois o Sófocles escreve Antígona. É Sim. interessante esse Sim, sim. né, que Eu não sabia. o Sófocles faz. Mostra a genialidade do sujeito, Sim. né, de mostrar que essas teias elas acontecem em vários lugares. Aqui a gente está tratando uma relação de guerra, e Sim. aqui a gente está tratando, sei lá, de um problema burguês, né, Uhum. da antiga Eu, privada, eu, etc. Mas
acho que essa questão da universalidade, né, do funcionamento que é retratado nas tragédias do Sófocles, acho que isso que me pega mais, não por nada, mas até mesmo por uma tradição de leitura que a gente faz dentro da própria psicanálise, né? Não à toa, o Freud elege Édipo Rei. Ele não elegeu Édipo Rei à toa. É justamente porque ele conseguiu vislumbrar ali uma universalidade no funcionamento humano, descrito pelo Sófocles no Édipo Rei. Então, isso se repete, né? Se você pegar, por exemplo, a Antígona que seja aqui, é incrível isso, porque eu fui reler para nossa conversa e já tem um tempo que eu reli, justamente para eu fazer as anotações para nossa conversa, e a primeira coisa que eu fiz foi entender o nosso momento atual justamente através dessa obra. Porque é impossível que você não consiga fazer esse paralelo. É É impossível, incrível. né? E é isso, porra, quantos 1000 anos a gente já tem essa obra aqui feita, posta, e a gente ainda funciona dessa maneira, né? O ser humano, de maneira estrutural, ainda funciona, é isso, de uma maneira tão rudimentar, né? Descrita, enfim, pelo Sófocles. Então, acho que isso que foi o que mais chamou a atenção também do Freud. E isso que também me chama a atenção, né, na escrita do Sófocles é a capacidade dele conseguir traduzir um funcionamento estrutural humano atemporal. Se pessoas daqui a 2000 anos pegarem essa obra, vão continuar conseguindo entender o funcionamento humano através dela. Não, e que sensibilidade esse sujeito Sim. tinha. Né? Que sensibilidade. Eu, por conta do trabalho, eu recentemente participei de um curso sobre Hamlet. A gente vai falar também, né? É, que para mim, esse sim, né? Esse sujeito que deu o curso, o Fabrício, eu considero um dos maiores intelectuais do país. Assim. Não conheço quem é o Fábio. Disse o quê? Fabrício Tavares de Moraes. Hum. Professor, eu acho que na Universidade Federal do Maranhão. E aí eu participei desse curso dele sobre o Hamlet porque eu fiz a transcrição. Uhum. E é muito engraçado, assim, porque eu estava com o Hamlet muito fresco na cabeça, à Uhum. medida que eu ia lendo aqui o Antígono, eu falo, cara, o Hamlet, de fato, é outro gênio, porque parece que ele pega isso daqui e dá uma, Sim. eu diria uma expansão, mas parece que ele enxerga outras Uhum. coisas. Porque tem umas certas sutilezas sobre tudo em relação a Hamlet, né? Sim. Mas a sutileza do Sófocles em entender isso que você está falando, as universalidades da mente humana, cara, isso aqui é tipo assim, século Sim. 6, 5 antes de Cristo. Sim. Né? E é isso que você falou. Eu estava relendo aqui, Jéssica, parecia que eu estava assim, dentro do Twitter. É, exatamente. Parece que foi uma descrição do nosso momento atual, né? E é muito Eu louco. fiquei, Eu ia. cara, Desculpa, pode não continuar, depois eu falo. Não, é que eu ia falar que é muito louco porque eu não sei, mas eu tenho uma coisa muito assim, que determinadas obras, elas antecipam coisas que inclusive podem acontecer comigo, justamente comigo no sentido de se meu funcionamento perpetuar daquela forma, talvez as consequências inclusive sejam essas, destruição, caos, etc. E aí eu fiquei imaginando, cara, sei lá, eu pensei em algumas figuras que não são figuras toscas, que são figuras que têm uma robustez, inclusive, intelectual, que talvez já tenham, inclusive, acessado essas obras todas que a gente está conversando, está falando e tal. Como é que a pessoa não consegue fazer um paralelo consigo mesmo, sabe? Como é que a pessoa não consegue fazer uma, sei lá, uma reflexão, uma comparação? Tipo, será que eu sou esse cara aqui? Será que eu tô funcionando dessa maneira? Será que eu tô fazendo exatamente isso? Como é que as pessoas se afastam tanto? E talvez seja isso, né? A neurose é justamente isso. Você se afastar tanto de si que você não consegue perceber uma coisa óbvia que está aqui na sua cara. Você está tão neurotizado que você não consegue notar a obviedade. Não consegue nem refletir diante de um espelho. Que é exatamente isso. Você lê um negócio desse, parece que é a descrição, o roteiro da sua vida. Então, como é que você não consegue refletir a isso, sabe? Eu acho que é isso. Ou a pessoa tá tão neurótica, ou tá tão sei lá, bêbada de vaidade, de soberba, que também fica cega, né? Que foi o caso, por exemplo, aqui do Creonte,
você fica cego de fato. E aí, enfim, você fica numa redoma que nada mais lhe afeta. Eu fico pensando, por exemplo, sei lá, em determinadas figuras que me incomodam muito porque é isso, sabe? O que mais me incomoda é essa irreflexão de si. Isso que eu, talvez, inclusive, porque eu sou psicanalista. Então isso sempre vai me incomodar muito. Mas me incomoda muito o sujeito não conseguir olhar para o seu próprio umbigo, não conseguir fazer uma análise, não conseguir fazer uma leitura que seja, mínima que seja. Então eu pensei lá, num sujeito tipo Felipe Neto. Cara, não tem uma hora que ele olha assim e fala: eu sou um idiota, eu sou um escroto, eu sou um hipócrita. Sabe, não chega esse momento, mas parece que não, porque é isso, a pessoa tá tão envolta numa redoma de vaidade, de soberba, de arrogância, que isso nem consegue chegar mais a ela. E aí vai precisar acontecer coisas como aconteceu, por exemplo, com o Creonte, para a pessoa ter um choque. Quando tem. Porque é isso, né? O Quando Creonte não tem. teve um choque no final. Tem gente que nunca vai Sim, ter. sim, 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 sim. E aí o Creonte teve o choque, e aí a beleza da tragédia, né? Mas foi tarde demais. Exatamente. A beleza da tragédia. A beleza, assim, beleza agridoce da tragédia. É. Mas não deixa de ser uma beleza, né? Essa É, descrição da vida humana. exatamente. A beleza pra gente, leitores, assim, É. como você acabou de falar, se eu estiver no lugar dele, dá para eu fazer diferente. Exatamente. Dá para fazer Exatamente. diferente. Aí é quando a mímese aristotélica funciona. É por isso que eles faziam essas tragédias, encenavam essas peças para a população toda Sim. assistir. O que você estava falando ali, por exemplo, trazendo o Felipe Neto como exemplo, eu fico pensando assim, será que não sei, uma desonestidade, sabe? Não, isso com Porque toda certeza absoluta. é, a gente sabe, né? Chega um certo momento que a burrice a gente sabe que existe. No Brasil ela não é pequena. Não. Há pessoas que a gente trata como burras, mas não são. O Felipe Neto é um Uhum. deles. Sim. Então, assim, desonestidade. O Felipe Neto sabe que Sim. ele está, Uhum. Sim. como eles gostam de dizer, né, do lado errado da história. Sim. Pô, então seria a direita do lado certo? Não, aí que é interessante. Né? A obra aqui é muito mais profunda. Uhum. E esse dia eu estava conversando com um professor de filosofia aqui do curso e foi muito engraçado, aqui da universidade. A gente estava falando sobre esses professores, esses intelectuais públicos que são proeminentes, Uhum. né, como né, Karnal, etc. Sim. E aí a gente estava falando que existe, né, a gente estava falando que existe assim certa substância em alguns deles, né? Uhum. O Pondé é um gigante intelectual. Quando ele dá aula de verdade, Sim. você fica, pô, tá louco, né? Esses Uhum. dias eu vi um vídeo do Karnal abrir um livro, começou a ler um troço em latim, como se eu estivesse lendo em português. Assim. Ou seja, o sujeito tem cultura. Uhum. E aí eu achei muito engraçado esse professor, esse professor, esse falando, professor de filosofia da ciência, estudou na Alemanha, cara assim. Sim. Né? Aí ele falou, ele olhou assim pra gente, foi muito engraçado, eu ri muito alto. Ele olhou assim pra gente e falou, cara, eu, com uma entrevista no Fantástico, eu já nem pisava Nem precisava mais na aqui, né? universidade de novo. É isso que eu vi no Creonte, relendo assim, aqui, né? A gente não percebe o, o, o quanto o poder Corrompe. É verdade. fica as pessoas. É porque a gente não tem. É verdade. É A verdade. gente não Tu tem tem. razão. É muito Sabes que legal o Creonte falando. Não, pode falar. ontem, não só para pegar isso que tu estás falando, porque ontem mesmo a Dani ela me fez uma pergunta. Ela disse, porque a gente estava falando do, eu assisti um vídeo ontem do Flávio Morgenstern falando do livro que a gente estava até comentando, né, Conto e a Vida Intelectual do Robson. E aí ele tava lá falando vários nomes de várias pessoas e tal, que a gente conhece e tal. E aí a Dani falou, olha, mas não é aquele cara lá que tu assiste também? Eu falei, mas ele tem razão no que ele tá falando. Claro. Enfim, o fato, enfim, de eu gostar, até gosto do rapaz lá, mas ele tem razão, porque é isso, você chega em determinado patamar que você vende a sua alma pro diabo. E você perde, inclusive, a sua essência, né?
E aí a Dani fez uma pergunta muito, muito inteligente, inclusive. Ela disse, tu não acha que se tu chegasses nesse nível aí desses caras de ganhar 2 milhões com o curso que tu vendes e tal, tu não acha que tu também ficarias assim? Eu falei, cara, é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta, porque é isso que tu estás falando, né? Quando você encara o outro lado de maneira frontal, de fato. É muito fácil eu falar daqui, e claro, com tudo que eu tenho de valor e tal, a primeira resposta é óbvio que não. Pelo contrário, Claro. eu justamente aponto o dedo nos outros porque eu acho ridículo e blá blá blá. Mas é aquela coisa, inclusive, que a gente não vai comentar, né, no Ache-me em Jerusalém com a Ana Arendt. Olha, vocês ficam apontando o dedo na cara dos outros, mas lá naquele momento, muitos fariam a mesma coisa, né? Então, isso é muito interessante, só que aí é que chega o ponto da questão. Porque tu vai te embebedando tanto de vaidade, de soberba, de dinheiro, de poder e blá blá blá, que chega uma hora que esvazia se não tiver sentido. Esse que é o ponto. Que é exatamente isso que o Creonte fez. É isso, ele era o cara mais poderoso, ele podia matar a sobrinha dele, podia fazer. Todo mundo ia fazer o que ele estava mandando. Pra quê? Ele só é um ser humano, ele perdeu a mulher, ele perdeu o filho, ele chorou, ele se desesperou. É isso que as pessoas não entendem. Eu até, enfim, até dou uma carta assim branca, né, pra galera que passa por esse período, mas depois volta, ok, você amadureceu, você nunca experimentou isso, e blá blá blá, mas uma hora tem que voltar. O que me parece é que cada vez mais que as pessoas vão tendo poder e blá blá blá, elas não querem voltar, porque elas acreditam que elas são agora intocáveis, que elas não são mais mortais. Você chega num patamar, é isso, né, de poder e de dinheiro, que parece que nada mais lhe afeta. Eu nunca esqueço uma professora na faculdade. Essa professora tinha. A família dela tem muito dinheiro, ela é uma família conhecida aqui em Belém, dona de um monte de coisa aqui em Belém. E aí ela é minha professora na faculdade, e a gente saiu um dia pra ir pra um bar, todo mundo, né? E ela tava chorando nesse bar, tava chorando porque tinha um mês que a irmã dela tinha morrido, falecido. E aí ela tava chorando, eu nunca mais esqueci dessa frase que ela falou. Ela falou, pra que adiantou todo esse dinheiro da minha família? Toda essa influência da minha família, todo esse poder? Porque na hora que o câncer veio, ele levou minha irmã. O poder, a influência, o dinheiro, nada disso conseguiu salvar minha irmã. Cara, eu nunca esqueci dessa frase, porque é isso. É quando você, em termos psicanalíticos, né, é quando você se depara com o real. Real no sentido lacaniano, de fato. Que é aquilo que você não consegue mais redimir, que você não consegue mais fazer nada. Acabou. Você chegou no teto que poderia. Né? Então, é isso. A gente pode cair nesse limbo, claro, todo mundo pode. A gente é humano, a gente é falho, a gente tem um monte de questões, a gente não é perfeito. Mas uma hora tem que voltar. O que me parece, com muitas pessoas, é que não volta nunca. Você fica numa teia que você dá a cara, tapa e fala, olha, eu errei. Eu tava errado, porque eu tava realmente bêbado de amor pelo dinheiro, pelo poder e tal. Mas não, as pessoas ficam ainda tentando justificar ao máximo, até que, enfim, uma hora vai chegar a conta, como uma vez tu falaste, né? Olha, uma hora a conta chega. A conta sempre chega, né? E claro também que é possível chegar lá sendo honesto, que a gente sabe que tem problema, né? Claro. Chega antigo, né? Antigo, né? Era filha do rei, sabia do poder que ela Exatamente. tinha, irmã também, X-Men, né? Mas aí recuou. Uhum. Então, assim, a gente sabe de pessoas que chegaram lá e mantiveram. A gente volta de novo naquilo que a gente vem falando, né? É uma construção que é feita todos os dias. Exatamente. Esses dias eu vi uma entrevista do Kim Kataguiri, Uhum. eu gosto muito do Kim. E aí perguntaram para ele sobre essa questão se o poder corrompe. Uhum. O sujeito fez a pergunta para ele assim, como é que faz para chegar aí na política e não ser corrompido pela Uhum. política? Assim, eu adorei a resposta dele, porque eu nunca tinha visto alguém responder da forma que ele respondeu. Uhum. Ele falou, a gente tem que parar de pensar que a política corrompe alguém. A política não corrompe ninguém. Uhum. As pessoas já chegam lá corrompidas. É verdade. Ele tem razão. Né? Você só tem mais facilidade. Claro. Você Claro. faz Sim. o que você quer. E é incrível isso que você falou sobre voltar atrás, porque só volta atrás quem teve um certo tipo de educação humanística, Sim. vamos dizer assim. É Né? verdade. Que foi trabalhado, que ele pensou, que ele fez o exame de si, que ele olhou para o próprio espelho. Pô, essa pessoa cai, é óbvio que cai, mas se ela cai, ela consegue Sim. voltar.
Agora, o sujeito que é embebedado desde criança, nunca foi trabalhado, nunca foi lhe mostrado o real, que a vida também é um sofrimento. Eu tive um professor no seminário, Jéssica, professor de. Ele era desses sujeitos ricos, assim, desde berço. Uhum. E os pais médicos, os dois, né? Pai e mãe médicos, vieram para cá. Eu não moro numa cidade muito grande, então se você é médico numa cidade muito grande, você tem muito dinheiro. Né? Sim. E os dois eram médicos, eram professores universitários na universidade aqui e moravam em condomínio, etc. Um dia, esse Diego contando pra gente no seminário, um dia o pai dele viu ele, quando era criança, um pouco mais velho, assim, com Augusto, brincando com os molequinhos no parque na frente do condomínio, e aí ele xingou o pobre de pobre, Uhum. seu pobre. Ele falou que no dia seguinte o pai dele matriculou ele na escola pública onde aquele pobre estudava. Uhum. E ele fez todo o ensino dele na escola pública. Perfeito. Transformou o caráter dele. Nossa, até arrepio. Exatamente. Transformou. Exatamente. Se tornou um homem. Sim. Agora, assim, é o tipo de coisa que a gente não vê mais. Não. É isso, você coloca a criança numa bolha de fato. Você não deixa a criança viver uma vida real. Você, por vezes, viveu aquilo, não tem condições de manter a criança num status mais elevado, mas você faz de tudo só para que ela não tenha mais acesso. Na verdade, você deveria fazer com que ela vivesse a vida real, independentemente da sua situação financeira. Eu tenho uma amiga que ela tem dinheiro e ela tem filhos. E ela faz questão de tempos em tempos levar os filhos para passear, né? Andar de ônibus, ir à feira, Perfeito, fazer coisas normais. Porque é isso, a vida perfeito. não é um carro blindado e um shopping com segurança. Não, a vida é você ir à feira, você pegar ônibus e blá blá blá, entendeu? Senão você fica literalmente alienado. Você não sabe do que acontece. E você acha que o verdadeiro poder está nessas coisas. Né? Exatamente. E aí, quando vem a Exatamente. realidade, quando vem uma doença, quando vem um câncer, você faz o quê? Exatamente. Se você é um coroa, se você achou desde criança que o poder estava nessas coisas. Eu Uhum. percebi um negócio. O Augusto estava andando de bicicleta aqui um pouco antes da gente começar. E aí eu percebi uma coisa assim. A questão não está na bicicleta que eu comprei. A questão está no tempo que eu estava com ele ali andando de bicicleta. Claro. Ele pega na mão, vai, papai, empurra. Eu podia estar com um pedaço de pau. É Né? A questão ali verdade. é o tempo vai empurra. E como é que isso se liga a Antígona? É que a Antígona percebeu que o status dela não funcionava. Uhum. Filha do rei do lugar. Claro que o rei morreu de maneira não muito, não muito. Eu não lembro se nessa parte ele já tinha morrido, né? Ou se ele saiu ainda só perambulando. Ele sai perambulando O, no o Édipo Édipo só Rei. saiu. É, O Édipo só sai sim. perambulando, né? Mas ela tinha um certo status de Uhum. nascença. Né? E é engraçado, já no começo da peça, o Sófocles mostra essas duas mentalidades. Né? Uhum. Da mentalidade da irmã dela, de alguém que sabe o bem nascido, né, da onde Sim. nasceu, e não quer perder esse status. Exatamente. Você Não vai quer desafiar o perder. rei, né? Ela pergunta. É o Sim. Felipe Neto lá, né? Você vai criticar quem a gente acha que você não vai criticar? Não quer perder isso. Exatamente. Né? E Exatamente. aí a gente pode espelhar isso para qualquer questão da nossa vida. Por Uhum. exemplo, eu falei aqui e falei de propósito, tá? Falei que eu gostava Uhum. do Kim Kataguiri. Eu sou rodeado por pessoas que odeiam o Kim Kataguiri, mas eu falei isso é uma opinião minha. Claro, Se a pessoa deixar de me seguir, deixar de ser meu amigo, eu vou passar o dela, óbvio. né? Então, eu queria ouvir você sobre, já no início da peça, sobre esses dois pontos que o Sófocles, de maneira genial, já deixa claro ali, né? Essa divisão, né? Das irmãs, né? A Ismene e a Antígona. Eu acho que até isso é muito interessante, né? Como pessoas criadas no mesmo ambiente, com os mesmos pais, podem ter saídas tão distintas, né? É interessante porque isso é uma pergunta que me ronda muito de inúmeras formas. Seja, enfim, pessoas perguntando isso de maneira pessoal para mim, em relação à minha vida, ou amigos mesmo que
tiveram saídas completamente distintas, mesmo tendo os mesmos pais, mesmo morando na mesma casa, blá blá blá. Tem uma coisa maravilhosa na psicanálise, para mim, para além, enfim, de tudo que ela pode, né, trazer e etc., mas é esse lidar com os sujeitos no 1 a 1, independentemente do ambiente que você esteja inserido. Né? Então, não me interessa se são irmãos gêmeos, não me interessa se são trigêmeos, se são primos que moraram juntos, não interessa. A gente tem um processo que a gente chama de processo constitucional. Esse processo constitucional, ele é único subjetivo. Eu posso ter 2 pais, um pai e uma mãe, que têm 2 filhos, e eles supostamente lidam com eles da mesma maneira, né? Dão os mesmos presentes, matriculam na mesma escola e blá blá blá. Ainda que eles supostamente façam, parece que tudo idêntico para os 2, eles vão receber isso de maneira distinta. Porque também tem 2 sujeitos que estão nesse processo de constituição e que lidam com as coisas de maneira diferente. Então, até mesmo, isso é muito interessante. A gente escuta muito isso na clínica, né? Eu escuto, por exemplo, uma paciente falando: minha mãe, o que ela dava para meu irmão, ela dava para mim, mas a maneira como ela dava para ele é diferente como ela dava para mim, ainda que seja o mesmo objeto. Isso simbolicamente é muito interessante, porque ela está falando desse recorte subjetivo que diz respeito à história de vida dela. Por que um afago ou uma rosa é entendida de maneira diferente por 2 pessoas que receberam o mesmo afago e a mesma rosa? Né? Então, significa dizer que tem algo na relação que a gente estabelece com as pessoas que é único e imutável. Você não vai conseguir modificar de maneira alguma. Aquilo ali precisa passar por um crivo, que é exatamente essa recepção e, enfim, essa entrega que acontece ali naquela relação. Isso já fica, desde o início, marcado no funcionamento de ambas. Né? Então você vê, por exemplo, uma irmã, que é a Ismene, fraca, né, covarde, que não quer, por vezes, inclusive, perder determinado status, como tu bem lembraste, né? De estar, inclusive, fazendo parte ainda daquela família, porque é tio dela, ela ainda faz parte daquela família, e se acovarda, mesmo sabendo que aquilo ali estava correto. Tanto que depois ela tenta reverter, e a Antígona já fala: não, tu não quiseste, agora fica aí na tua. Lida com as consequências, inclusive, disso, né? E é muito interessante, porque a Antígona, o Lacan, ele escreveu sobre a Antígona num seminário que se chama Ética da Psicanálise, justamente para falar, obviamente, da ética, né, do que significa, inclusive, isso lá na Antígona. E é muito interessante perceber, por exemplo, de um ponto de vista ético, a envergadura da Antígona. Então, quando ela diz coisas do tipo, acho que depois a gente pode até pegar, né, porque tem coisas maravilhosas aqui, frases maravilhosas. Quando ela diz, por exemplo, que ela prefere ir contra a lei do homem, né, do Estado, em vez da lei dos deuses, né, que ela, enfim, que ela não vai, isso, né, perverter a lei dos deuses para fazer o capricho de um único homem. Isso é de uma envergadura, porque ela está falando de uma lei também, uma lei simbólica, uma lei introjetada, como a gente chama em psicanálise. E uma lei que é imutável, independentemente dos conchavos e das situações. Já a Ismene, ela tá falando de que aquilo ali é frouxo. Né? Eu sempre faço, né, quando eu dou aula para os alunos de direito, porque eu dou aula de filosofia para os alunos de direito, não filosofia do direito, filosofia geral mesmo. É introdução à filosofia. E aí eu sempre faço a comparação do conceito de virtude no Maquiavel e virtude em Aristóteles, né? Para mostrar para eles essa discrepância, inclusive. E uma das coisas que é muito, enfim, óbvio e patente aqui na Ismene é que a maneira como ela enxerga as situações muda também de acordo com os agentes ali daquela situação. Muda de acordo com o que ela pode perder, com o que ela pode ganhar, se ela tem medo de uma coisa ou de outra, enquanto que a Antígona, ela se mantém de maneira ilibada, independentemente de quem esteja ali fazendo uma coisa ou outra. Então, esse primeiro recorte que a gente tem na peça, já nessa interação delas duas, quando a Antígona vai lá interpelar a Ismene para ver se ela vai tomar algum tipo de posição, já mostra justamente essa quebra, né, de funcionamento, mesmo em sujeitos supostamente sendo criados da mesma forma. Não, perfeito, perfeito. É interessante essa questão da personagem, né? Porque a Antígona é uma personagem plana, ela começa e termina a peça do mesmo modo. É verdade. E a Ismene é essa personagem curva, né? Como você mesmo trabalhou, né? É alguém que é moldada pelo contexto no qual ela está. Qual que é a edição que você leu, Jéssica? Essa aqui. Das
essa tradução é Tá. do Jair Ferrano, né? Eu É a tô com uma tradução tradução aqui do Mário do Cury. Mário Curi. Ah, é uma tradução mais antiga, muito boa. Eu tô com uma tradução aqui do Donald Schuller. Eu queria ler um trechozinho bem pequenininho aqui, que é uma conversa das duas. Uhum. Chega, eu acho que é a partir do verso 41. 41. É, antigo, né, pelo menos nessa tradução, Ah, diz porque o assim. teu tá no início. Não, é porque a minha. Os versos vão sendo recorrentes, assim, desde Édipo Rei até Antígona. Nossa, Então, aí, o meu, por exemplo, é 2070, 2071, entendeu? nossa, aí é um problema. Mas Mas, se você mas é logo no início elas duas, não é isso? a frase da antiga é assim, ó, se queres me ajudar, se está disposta a colaborar, escuta. Achou aí? Qualquer Já. coisa, achou, né? Uhum. Perfeito. Aí a Ismene responde, a que riscos me convida? Qual é o teu... Ó, já coloca a questão, só para dizer um gênero. Você veja, na questão da Antígona, ela não ofereceu nada para além da questão que você quer me ajudar. Sim, Em nenhum momento ela falou, se você me ajudar, eu te dou isso. A gente pode matar o perfeito. Creonte, a gente pode... Ela falou, você quer me ajudar, né? Aí a Ismene já coloca, que riscos, né? Antígona de novo modo. Ajuda-me a levantar o corpo, quero os teus braços, ou seja, quero você. Maravilhoso. Perfeito. Aí entra para mim, Jéssica, o pulo do gato, que é a resposta da Ismene e depois a contra-resposta da Antígona. Ela diz bem assim, ó, queres sepultá-lo contra as determinações da cidade. Perfeito. Não é da cidade, Uhum. é de um homem. Exato. Então, olha como que ela A enxerga a cabeça dela. mentalidade. Aqui, e tanto que na minha edição aqui tá vais enterrá-lo contra interdição geral, ela joga já para todo mundo, né? Não é geral, é de um único A homem. percepção errada dela, exatamente. Exatamente. Né? Aí, a resposta da Antígona, depois eu quero ver como está na sua tradução, é maravilhosa. Sepultarei meu irmão, ainda que não queiras. E o teu, olha que Exatamente. maravilhoso. Não Exatamente. poderão acusar-me de traidora. Achei muito legal que ela falou. Meu irmão e o teu. Sim, Né? já trazendo Trouxe a os dois Irene irmãos, para mas exatamente pra situação, né? Perfeito. aí as meninas, que ousadia, contra o decreto de Creonte, e aí a resposta sempre maravilhosa da Antígona, né? Quem é ele para separar-me dos meus? Excelente. É lindo isso aqui. É lindo demais. Sensacional, né, É Jéssica? lindo. Sensacional. E dá vontade de ficar continuando lendo, né? Essa outra parte Exatamente. aqui, a Ismene, né? Olha como ela é também, né? Um ser. É isso, né? Ardiloso por vezes. Olha o que ela diz agora. Pobre de mim. Pensa primeiro em nosso pai, em seu destino, abominado, desonrado, cegando os próprios olhos com as frementes mãos ao descobrir os seus pecados monstruosos. Aí ela vai. Aí, por que isso aqui é interessante? Porque ela vai fazer uso do sentimentalismo para tentar reverter, né? Tipo, olha, não é que eu não queira, mas poxa, olha a sua situação, não sei o Olha o quê. que aconteceu com Olha o que ele, aconteceu com né? Isso pode acontecer ele. com a gente. Exatamente. Cara, que mulherzinha. Mas olha que coisa interessante, né? Pra ela depois querer voltar atrás e dizer, olha, tá bom, bora lá, eu vou também, eu vou te ajudar, não vou te deixar aí sozinha. Ela faz isso porque ela fica envergonhada frente à envergadura da Antígona. Isso que é o Perfeito. mais bonito. Tem pessoas que envergonham por vezes a nossa desonestidade, a nossa desonra, a nossa covardia, né? Então, é isso. Tem, assim, ainda que as pessoas tentem relativizar a vida, tem coisas que são universais de fato. É universal você ver uma pessoa, e é bonito de entender, você ver uma pessoa sendo tão virtuosa a ponto de dar, por exemplo, a sua vida em detrimento da vida da mulher. Né? Então, um homem que se coloca à frente para salvar a mulher dele, isso é universal. Nunca ninguém vai achar, nossa, que coisa feia isso. Sempre as pessoas vão achar isso bonito. Porque é bonito de fato. É virtuoso. É essa palavra. É virtuoso de fato. Né? Então, você pode tentar fazer o jogo que for, como a Ismene faz aqui. Até faz os usos das palavras, né? Enfim, de uma maneira adequada. Mas fica feio.
É isso. Fica feio porque você sabe que tá errado. E aí tem uma coisa... Desculpa, pode falar. Não, só para completar isso que você está dizendo, a palavra, por mais bonito que seja, ela não consegue confrontar a realidade. Exatamente. Exatamente. E tem uma coisa que eu estava assistindo uma aula do Vitor Salles falando sobre Antígona. E aí ele diz uma coisa interessante, né? Que as pessoas ainda não haviam falado dessa maneira. Todo mundo que eu assisti falando sobre Antígona. Que muito embora tenha ali um paralelo óbvio, né? Entre uma analogia que pode se fazer entre a lei do Estado e a lei divina, né? A lei natural. Natural. Pois é, mas tem uma coisa que ele falou que eu não havia me tocado, porque desde a primeira vez que eu li Antígona, eu sempre fiquei do lado da Antígona, no sentido de que, porra, ela tá certa. Eu não conseguia perceber, por exemplo, o Creonte certo em algum momento. E aí o Vitor falou uma coisa que, realmente, depois, relendo a peça, eu falei, dá pra ter um viés também. Que quando você escuta os argumentos do Creonte para ele tentar fazer valer a presença dele, a ordem dele, enfim, tudo que ele está dizendo aí que é o correto, você entende porque é justificável frente a um tipo específico de lei. Ou seja, ele estava tentando proteger os seus, o reino, né? Então ele estava dizendo, olha, aquele homem desonrou a nossa cidade, então eu não posso honrá-lo dando um enterro para ele. Quando você olha de um ponto de vista do Estado, né, do que isso representa de fato, esse acordo ali estatal, se você tiver, enfim, um mínimo de tendência a tentar entender os dois lados, realmente não é a soberba pela soberba apenas. Ele está tentando justificar uma coisa porque parece que é uma proteção de algo que ele é responsável também. Né? Então isso é interessante. Eu não sei se tu havias pensado nisso, nesses Não, então. dois discursos. Não, perfeito, perfeito. É muito interessante, porque vou tentar trabalhar isso melhor, né? O canto um da Ilíada, que é o canto que eu mais gosto, Uhum. que eu fico falando que eu vou escrever sobre ele, não escrevo, ele Uma é hora sai. interessante. Parece que isso é uma recorrente no mundo, né? Eu falo no mundo grego, mas no mundo. Esse embate não só entre o homem versus Estado, né? Mas o jovem versus o mais velho. E Perfeito. veja, o jovem aqui em 3 pontos, porque não é só antigo, né, enfrentando o Creonte. O Creonte também enfrenta o Sabe? Corifeu, Exatamente. né? Exatamente. Ele chama o Corifeu quando o Corifeu fala para ele, ó, toma cuidado de velho louco. Uhum. Então, isso é isso acontece muito na cultura grega, pelo menos nos teatros eles mostram muito Uhum. esses embates. E eu lembro que eu tive esse mesmo assim, salto para trás, porque o primeiro canto da Ilíada é a briga do Aquiles contra o Agamenon. Uhum. É praticamente a mesma questão. O Sim. Aquiles mais forte, jovem, o Agamenon está claramente errado sob o ponto de vista da moral, né? Porque ele não lutou, ele não foi lá buscar os esporos e quer pegar o espólio do guerreiro mais forte. Né? Mas aí, eu lembro que uma vez eu ouvi um comentador falando, mas o Agamenon precisava mostrar a força do Estado, Uhum. porque o Aquiles, justamente por ser jovem, tem essa cólera do jovem, Perfeito. de enfrentar o Estado. Né? E aí a gente volta para o começo da live, né? As coisas não são tão simples assim Sim. Verdade. como a gente gosta, né? De preto no branco, Uhum. etc. Então, e numa sociedade em que a força do homem mais velho, ou mais, a força do rei, no caso Agamenon era o rei das tropas que estavam enfrentando o Troia, né? E aqui no caso, a lei é muito interessante, né? Porque o Creonte, ele se coloca como a lei. Uhum. E a
Antígona está enfrentando a lei. Sim. Olha, mas mesmo assim recuando, eu ainda fico do lado de Antígona. Ah, não, isso sem sombra de dúvida. Ainda Ali no caso tentando entender de o lado do Aquiles, Creonte, mas não. É. não, você entende, né? Se fôssemos, talvez, se estivéssemos no lugar de Creonte, não sei se a gente atenderia. Olha, eu revi os filmes dessa nova trilogia do Planeta dos Macacos. Hum, Eu quero ver o último filme agora. tá tendo um agora, não tá? No cinema? Saiu o último agora. Uhum. E o segundo é justamente sobre isso. Nossa, é maravilhoso. Assim. Eu gostei mais de ter visto pela segunda vez do que da Uhum. primeira vez que eu assisti. Porque eles estão vivendo lá no seu cantinho, né? Já se rebelaram, já estão mais inteligentes, etc. E aí aparecem os humanos que eles querem usufruir de uma usina que está Uhum. dentro do território dos macacos. Sim. E o César, ele permite. O César, ele permite. O ventou aqui, tá aí mais latinha de cerveja que tava. O, o César permite. O Koba fala algo muito interessante pro César. Ele fala bem assim: se você permitir os humanos fazerem o que eles querem, você vai mostrar que nós somos fracos. Uhum. Aí o César fala para ele: eu não estou mostrando o que a gente quer fazer, estou mostrando que a diplomacia funciona. Sim. Aí acontece toda a reviravolta do filme, que o Koba quer mostrar de fato que ele é mais Uhum. forte. E aí essa briga aqui, né? De Sim. quem quer mostrar que é mais forte, quem mostra que é mais forte, é muito interessante, porque quem ganha nisso tudo, vai ficar até poético que eu vou falar, quem ganha é a tragédia. É verdade. É dessa beleza que a gente tava falando no início, né? É belo porque tá tendo uma expressão da atividade humana ali. Ainda que seja trágico, é horrível. Eu lembro, por exemplo, eu trabalhei muito a questão da tragédia na minha dissertação de mestrado. Porque eu falei de desamparo e tragicidade a partir do romance A Hora da Estrela da Clarice, né? E uma das coisas que a gente discutiu lá foi justamente isso, né? Eu discuti com a banca, na verdade. Foi justamente isso. Que a Clarice, de uma maneira bem brilhante, inclusive, coloca a Hora da Estrela como o momento triunfante daquela morte, porque houve uma beleza ali, porque houve um olhar que nunca havia tido para aquela personagem, né? Para Macabeia. Então, ainda que seja trágico, ainda que seja doloroso, sofredor, mas há uma beleza aí, justamente expressando a atividade humana, que eu acho que é disso que tu estás falando, inclusive. E a obra inteira aqui, né, a Antígona inteira, ela remete a isso. Isso que é mais interessante. A cada novo verso, a cada nova cena, enfim, a cada novo acontecimento, tu vais vendo o desenrolar e que as coisas vão se encaixando. Nada fica fora do lugar. Acho que isso que é mais interessante. Tu estás acostumado, por exemplo, a fazer correção, leitura de texto acadêmico. Tu deves ver coisas assim complicadas, né? Sei lá, uma coisa muito clássica em trabalhos acadêmicos de alunos, porque fazem em grupo. É uma coxa de retalhos. Um vai colocando cada um a sua parte e o texto não conversa, né? É uma coisa muito interessante. Isso aqui não há. Eu sei que foi o mesmo autor que escreveu, porque tudo está completamente interligado, os pontos estão todos certinhos ali. É uma coisa impressionante. Ainda que tu vai sabendo, né? Porque tu vai te endereçando ali pro final, tu vais vendo no que aquilo ali vai desembocar, mas ainda assim tu entendes que tem uma razão de ser aquilo colocado daquela forma. Perfeito, perfeito. Um outro ponto, Jéssica, eu queria te ouvir nesse sentido. Sempre me chama muito a atenção, sempre me chamou muito a atenção o como as pessoas se comportam diante da morte. Uhum. E principalmente como que as pessoas se comportam diante da morte daqueles de que elas não gostam. Uhum. Eu acho que isso mostra muito do caráter de uma pessoa. Sim, claro. Que a gente sabe, né, que a morte é um dos limites últimos do ser humano e mostra praticamente a nossa condição humana, Sim. né?
conhecimento perante a morte. Muitos historiadores da pré-história dizem que esse salto da evolução humana se deu quando o ser humano passou a ter os rituais da morte, né? Sim. Passou a enterrar seus mortos, os animais não enterram os seus Exatamente, verdade. Eu tenho visto, assim, que as pessoas, por exemplo, de todos os enterros que eu fui, eu ia mais quando a gente tinha um instituto funcionando, as pessoas vão menos em enterros, É as verdade. pessoas não têm aquela liturgia que o enterro pede, mas você vê assim no Twitter, quando, por exemplo, a Conceição Tavares morreu, né? A quantidade de coisa que você vê falando da pessoa, assim, Sério? porra, assim, Não, o Twitter eu me recuso a ter porque é a Cracolândia da internet. o Twitter, eu entro assim, porque às vezes eu tenho que me lembrar de que esse ser humano é um ser humano. Aí eu entro. É uma boa lembrança, de fato. Que ali é o radical do ser humano, né? Pelo que fala. E eu queria te passar a bola nesse sentido, que, por exemplo, o Creonte, ele é alguém que acha que pode mandar na morte. Sim. Porque até certo ponto ele até pode, né? Porque ele tem esse poder para fazer Sim, isso. Para decidir sim, quem é que vive e quem é que morre. exatamente. E a Antígona também, porque ela fala, ó, eu mando tanto na morte que eu mando na vida. Você não tem poder Exatamente. de fazer. Exatamente. Eu queria te ouvir nesse sentido. Tá, bora lá. Tem coisas bem interessantes aí, inclusive de um ponto de vista psicanalítico. O único registro psíquico que a gente não tem enquanto ser humano é o da morte. É o único. Né? A gente não consegue. É isso. A gente não consegue mensurar, a gente consegue fazer narrativas, a gente consegue contar histórias, a gente consegue fazer várias elucubrações, mas a gente não consegue descrever de uma maneira real, de fato, que é a morte, porque a gente nunca registrou isso. Então a gente, até daquele processo que eu estava falando, né, do processo de constituição, no processo de constituição a gente vai, entre aspas, arquivando, porque na verdade a gente vai recalcando vários traumas e vários, enfim, registros psíquicos de fato. O único desses que jamais pode chegar ao nosso psiquismo, ou seja, que permanece sem representação, é o da morte de fato, porque nunca ninguém morreu e voltou para poder ter esse registro ali no seu psiquismo. E justamente por ele ser inalcançável, né, é que ele é tão desolador para o ser humano. E por isso que a gente cria tanto em relação a ele. Criar no sentido de criação mesmo. A gente cria histórias, a gente cria narrativas, a gente cria filmes, tragédias, o que quer que seja, para tentar explicar, para tentar dar conta, para tentar se aproximar o máximo possível daquela experiência que ela é isso, é tão inalcançável e que você realmente não consegue mensurar o significado dela. Justamente por isso, e justamente pelo que ela representa, de fato, que novamente, olhando por um ponto de vista psicanalítico, literalmente o conceito do que é o real pra gente, que é isso que você não consegue mensurar de nenhuma maneira, você não consegue simbolizar, melhor palavra, simbolizar de nenhuma forma, é que a morte ela é tão insuportável pra gente, porque psicicamente todos nós acreditamos que somos imortais. Nenhum de nós, psicicamente, pro Freud, pro Lacan, quem quer que seja dentro da psicanálise, nenhum de nós acredita de fato que a gente seja mortal. A gente acredita que a gente vive numa eterna imortalidade, justamente porque a gente não tem esse registro e não tem como trabalhar com ele, né, de todo modo. O que acontece? Quando a gente se depara com a morte, de fato, a morte real, no sentido agora não psicanalítico, mas factual, isso se torna insuportável porque isso nos lembra que há alguma coisa ali que a gente não consegue simbolizar, que a gente não consegue mensurar, mas que é verdadeiro. Né? Então, por isso que a gente tem maneiras culturais, ou seja, em cada cultura, né, em cada cultura que cada um esteja inserido, de lidar com um significante chamado morte. E essas maneiras, no final das contas, elas tendem para o mesmo aspecto, que é você tentar se aproximar o máximo possível de uma simbolização que ela é inalcançável na sua vida. Tem um autor que eu não vou lembrar qual é agora, mas não é dentro da psicanálise, que ele dizia que a gente consegue conhecer muito de um povo e de um sujeito a partir da maneira como ele consegue receber e entender esse componente da morte, entender o que é a morte, né? Então, a maneira como a gente lida com a morte diz muito da gente, até mesmo do nosso próprio funcionamento. Porque se eu sou alguém
que, enfim, acredito que isso é só, por exemplo, uma passagem, que eu vou ter uma continuidade. A maneira como eu vou me relacionar com isso, de fato, vai ser diferente. Então, sei lá, eu pego, por exemplo, um paciente meu que chega no consultório, ele é muito católico, e ele chega no consultório, ele perdeu a esposa dele. E ele chega no consultório e, entre aspas, ele tá tranquilo. Diante, obviamente, de uma perda, mas tranquilo. Por quê? Porque o discurso dele o tempo inteiro, mesmo com a dor, é o seguinte: ela está me esperando do outro lado, porque nós vamos nos encontrar em algum momento. Ou seja, há um apaziguamento de fato, porque aquilo ali é só uma travessia, é só uma passagem. Né? Então, é isso, não terá um fim. Esse que é o ponto. Enquanto que eu tenho outras pessoas que acreditam que morreu, acabou tudo, não tem mais possibilidade nenhuma. E a maneira como elas vão lidar também com a vida delas vai ser registrada pela maneira como elas interpretam essa morte. Então, esse é só um primeiro ponto que eu precisava realmente fazer a parte para poder explicar do porquê que a gente se relaciona de uma maneira tão interessante, todos nós, com esse significante morte. Justamente porque todos nós, independentemente da maneira como a gente interpreta isso, partimos para a psicanálise do mesmo princípio, ou seja, dessa não simbolização da morte. Uma outra coisa é o que acontece aqui na peça. Né? Uma outra coisa é a maneira como os personagens eles vão se referindo a esse componente morte. Seja, por exemplo, de um ponto de vista de alguém que acredita que determina a morte de quem quer que seja, por aquele poder que a gente estava falando, poder absoluto. Se é um poder absoluto, ele controla inclusive a morte, e aí é que está o ponto central, porque é justamente pela morte que ele será afetado e que ele modificará todo o posicionamento dele. Isso é muito interessante. Muito bom. Ele é modificado de 3 maneiras. Aliás, de 4, se a gente parar para pensar. O primeiro é que, mesmo ele não permitindo que um corpo seja velado, seja enterrado, tem alguém que passa por cima dele e vai lá e enterra o corpo. Então, essa é a primeira maneira dele se deparar com esse limite, né, que até então ele acreditava que não tinha. A segunda forma dele se deparar com isso é quando, mesmo mandando matar a Antígona, ela se mata primeiro, ela se suicida, para não deixar isso, de fato, como um poder dele, para ele determinar isso, a hora da morte dela e blá blá blá. Então ele lida de novo com o limite aí, uma segunda vez. E a terceira e a quarta vez é quando ele lida com isso com a esposa e com o filho, que morrem também, pelas escolhas dele. Né? Então, isso que é muito interessante. A maneira como ele brincava de escolher quem vive e quem morre ali naquele ambiente, ele acreditava que ele tinha esse poder de fato, conseguem distornar toda essa realidade quando, por essa consequência disso que ele fez, ele não tem controle de outras coisas que foram acontecendo. Então, como eu acabei de falar, né, a questão do enterro, a questão da Antígona e a morte da mulher e do filho. Então, isso é muito interessante porque a gente está diante de um sujeito que acreditava que, e aí em termos agora psicanalíticos, que não era castrado, que ele era o grande falo poderoso e, enfim, detentor ali de todo o poder, e mostra-se, através da morte, que ele não é tão poderoso assim. Que, ainda que a gente queira, tem algo que a gente nunca vai conseguir dar conta. O Freud fala isso quando ele diz, por exemplo, que a gente tem 3 coisas que nos fazem na verdade, com que a gente se depare com o limite da atividade humana. A primeira é a natureza. A gente até estava falando sobre a natureza no último encontro, né? Que quando a natureza vem, ela acaba e ela mostra que a gente realmente não tem poder algum, né? Vídeo que está acontecendo, por exemplo, agora aqui perto da gente, lá no Rio Grande do Sul. O segundo é a decrepitude da vida, né? O tempo, ou seja, a gente vai, enfim, ficar decrépito, a gente vai envelhecer, a gente vai morrer. E o terceiro é justamente o ser humano, que é esse outro polo incontrolável e incontornável. Porque olha só que coisa interessante. Ele acreditava que ele conseguia ter tanto poder a ponto de controlar a morte, por exemplo, da Antígona. Ela foi lá e passou por cima dele, mostrando que ela também tem um poder de decisão ali de si. E isso que é o mais interessante, porque as nossas relações todas, elas dizem muito a respeito disso, porque a gente acredita que a gente consegue controlar o outro, a gente acredita que a gente consegue modificar o outro, moldar o outro, e na medida que o outro vai existindo também, a gente vai percebendo que a gente não tem controle algum sobre isso. Então, no final das contas, essas formas todas de, enfim, de apreensão, né, seja da vida ou da morte, vão mostrando esses nossos limites.
E, para finalizar esse ponto, a maneira como a Antígona representa a ritualística por trás da morte. Ela entende que aquele ritual é necessário, isso desde sempre, né? Se você pega ali, por exemplo, estava falando ainda há pouco, né, de Ilíada, né? Se você pega ali, até mesmo com Homero, a representatividade da significação de você realmente conseguir, entre aspas, realizar um funeral, um velório ali para alguém. O que isso representa de fato? Como que você acaba com algumas pessoas quando você retira isso, esse ritual, porque ele tem um significado muito importante. Parece que o sujeito ele não foi respeitado nem na morte dele, quando você, por Até exemplo, não consegue fazer o psicamente, ritual. né? Exatamente, exatamente. Esse que é o ponto. Né? Então, isso tudo partindo de um pressuposto básico, e é básico porque todos nós estamos submetidos a isso, que é o componente da morte. A morte, e aí que tá uma coisa interessante, né? Que eu sempre falo sobre isso. Por que a vida do ser humano ela tem uma validade maior, validade no sentido de ser mais valorosa, do que, por exemplo, a vida de um animal? Ainda que você seja louco por bicho, como eu sou também. Mas ela tem um valor maior justamente por conta da representatividade do que significa uma alma humana. Por que a gente, por exemplo, a gente não se choca quando um leão ele mata uma zebra para se alimentar? Mas se você vira alguém na rua, um atirando no outro, tirando o braço do outro, você vai ficar chocado. Você vai dizer que aquilo ali é uma barbaridade, porque ele vilipendiou o corpo alheio ou alguma coisa do tipo. É exatamente a mesma coisa que a Antígona está falando. Que você não pode vilipendiar o corpo do outro, mesmo que ele já não esteja mais aqui, porque isso representa alguém que ele foi no sentido anímico, né, da alma dele. Perfeito, perfeito. Essa questão em que o Liga não com o Augusto tá feliz da vida aqui, tá? Deixa o Augusto, ele pode tudo. Ao fundo. Essa questão do velório, ela aparece de novo lá na Ilíada, né? A Ilíada termina com essa questão. Porque. E é muito interessante, porque o Aquiles tinha o poder do corpo de Heitor, né? Exatamente. Ele era ali, dadas as medidas, o Creonte, né? Exatamente. Porque, para quem não conhece do mundo grego, que esteja nos assistindo, para falar, pô, mas assim, enterrar, enterrar, né, já morreu. Mas para a cultura grega, isso tinha um significado muito importante. Sim. Né? Eles acreditavam que se você não fizesse, de fato, ali um enterro decente, o sujeito não teria, né, ele não conseguiria encontrar ali os mortos, etc. Então ficaria trocando em medidas, né? É da dignidade, conforme você falou. Uhum. Dar dignidade à pessoa humana. Uhum. Como? Na morte. Né? Sim. Velamos essa pessoa, demos dignidade à sua morte. E mostra que nós não somos bárbaros, né? Não somos animais, exatamente. Exatamente. É, é engraçado que a gente está falando de um negócio que é tão básico, Sim. né, que as pessoas parecem que se esqueceram. Tá, não vou falar disso. Eu vou falar um negócio aqui, mas não, eu vou falar rapidinho. Quando o Ulisses faleceu, ele faleceu no Uhum. Covid. E todos os enterros que eu participei antes do dele foram enterros de 24 horas. Né? Sim. Então, eu tinha isso constituído na minha liturgia por meio de um enterro. Ficaria Uhum. ali velando, né, que vem a questão da vela, né, Sim. você fica ali, né, a vela que representa o tempo, né, você fica ali Uhum. velando. E eu lembro que quando eu estive no necrotério, certo? O tratamento que o pessoal deu para aquela coisa assim, já me deixou muito mal, mas eles falaram, olha, você tem 2 horas para velar. Então, o velório será das 8 às 10, por conta do Covid, etc. Daí
eles não queriam deixar o caixão aberto, enfim, toda aquela questão. A gente teve que brigar muito o caixão ser aberto, mas eu não consegui brigar por questão de horário. E veja, foi uma questão de Covid. Eu ainda consegui velá-lo por 2 horas. Há pessoas que perderam seus entes por Covid que não conseguiram ver o rosto, o corpo, né, da dignidade. Você tem uma noção. Imagina o quanto isso afetou essas pessoas psicamente. Sim. Né? Perdeu um Sim. pai, eu não vi meu pai ser enterrado. Imagina, que coisa terrível, cara. Sim. Por conta de uma canetada. Né? Por conta de uma canetada. Não, você não vai ver, vai bala comum. Sim. Assim, o sujeito não se indignar com um troço desse. Né? E tem uma coisa bem interessante aí, porque quando tu vês, por exemplo, pessoas que perderam seus entes queridos por, vamos supor, por rapto, raptaram crianças, sequestraram crianças, e você nunca encontra, você não sabe o que aconteceu nem nada. Você vê que o discurso dessas pessoas é: olha, eu quero meu filho, ainda que ele esteja morto, mas eu quero o corpo do meu filho. Eu quero velar o meu filho, eu quero dar, é isso, um lugar para ele, uma dignidade para ele. Isso é muito louco, porque as pessoas, elas ficam menos, na verdade, atordoadas, se mesmo morto, o corpo estiver ali, para que elas possam fazer o ritual. Então isso mostra a força que tem de fato isso, né, pra gente, seja culturalmente ou seja realmente subjetivamente. Porque há uma relação ali que precisa ser estabelecida. Você olha, por exemplo, se a gente falar de luto, o luto é uma coisa interessante, porque o luto, ele precisa de um reconhecimento de que o objeto já não está mais aqui. E para esse reconhecimento acontecer, você precisa de um ritual, ainda que simbólico. Pode nem ser aquele ritual clássico, cultural que a gente tem, mas um ritual simbólico. Você vai se desprendendo daquele sujeito. Então você vê, por exemplo, que as pessoas ficam lembrando, né, do que essa pessoa fazia, do que ela gostava, da comida que ela gostava, ficam pegando fotos, vídeos. Isso tudo é um trabalho de luto, como a gente fala de fato, né? E é necessário, porque se não tiver esse trabalho de luto, você ainda fica preso àquele objeto. Você fica preso àquela pessoa ainda. E é isso que leva, por exemplo, para determinados quadros clínicos de um luto patológico. O luto patológico nada mais é de você não ter conseguido se desprender daquele objeto. Objeto no sentido psicanalítico, tá? Que é pessoa. Claro. Então, é isso. Você não conseguir se desprender daquele sujeito é o que propaga e que, enfim, perpetua, por exemplo, o luto patológico. Então, isso já demonstra que não é só no nível cultural, social, nem nada. Psicamente é importante que a gente tenha esse tipo de relação. Não, e como você falou, dado a morte, essa questão onírica, né? Essa questão que a gente não conhece, psicamente a gente precisa objetificá-la. Exatamente. É A gente isso. precisa escrutar ela no tempo. É Né? isso. Como que a gente faz isso? Por meio da liturgia do, do da lei do enterro. É interessante, porque você está enterrando. Né? É muito simbólico. Né? É muito simbólico. Muito simbólico. E você falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Será que a Antígona estava vivendo um luto, assim? Provavelmente. Um duplo luto, né? O pai, mesmo que não tenha morrido, mas sumiu. O Não, irmão, a Antígona, os com toda irmãos. certeza, ela estava. O que ela estava tentando fazer é exatamente esse processo que a gente está conversando agora. Ela estava tentando objetificar o luto dela. Ou seja, eu não vou deixar isso ao vento. Eu preciso colocar esse objeto no lugar que ele merece, de fato. Até mesmo para que eu mesma possa investir nisso. Por que a gente vai, por exemplo, a cemitério? Sei lá, pega aí, dias de finados, dias das mães, dos pais, a gente vai lá e visita, né, o túmulo daquela pessoa querida, daquela pessoa amada. Isso não é à toa. É porque você está realmente colocando ali, numa situação, um objeto que já não está mais presente com você, mas ele ainda existe em algum lugar. Que justamente porque está abstraído por conta da questão da morte, do que ela significa pra gente, a gente precisa
localizar isso de algumas formas. E a maneira, enfim, de você exercer, por exemplo, o enterro, etc., é uma dessas formas. Perfeito, perfeito. Acho que para a gente terminar, Jéssica, eu queria te ouvir sobre essa questão da desobediência civil mesmo. Sim, que é o ponto central, né? O ponto central da obra, a gente tratou outros pontos aqui que são muito importantes. Eu gostei Sim. muito dessa questão aí da morte, eu vou ficar pensando. Aqueles 3 pontos que você trouxe, a questão da natureza, a questão do tempo e a morte como sendo algo que a gente não conhece. Interessante que são 3 coisas fora. Sim, é verdade. Estão, É verdade. que não estão na gente, de certa maneira. Mesmo que a gente morra, mas é algo, como você disse, que não, que é onírico, né? Que a Sim. gente não conhece. Quando a gente conhece, a gente não conhece mais. Então, Eu acho que pra gente falar disso pode aí, falar. a gente poderia aproveitar e ler a parte que há o embate ali entre o Creonte e a Antígona. Eu posso ler aqui, se tu não te importares. Eu estava chegando a essa parte mesmo. Ó, Pode ler. o guarda leva a Antígona pro Creonte, né? E aí o Creonte vai lá e vai interpelar a Antígona. Ele diz o seguinte: agora, dize rápida e concisamente. Sabia que um edito proibia aquilo? Ele pergunta se ela sabia que estava proibido, né? Ela realizar aquele enterro. Aí a Antígona responde: sabia. Como ignoraria? Era notório. Creonte. E te atreveste a desobedecer às leis? Antígona. Essa parte, pra mim, ela é a melhor parte. Ela diz o seguinte: não sei se tu já vistes a Andréa Beltrão recitando essa parte. Não, deve Cara, é ser bonito. Né? lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Porque ela fez a peça Antígona, ela era Antígona. E ela vai Que lá. Depois bonito. eu te mando o vídeo, é lindo. Aí a Antígona diz o seguinte pro Creonte: mas Zeus não foi o arauto delas para mim. Nem essas leis são as ditadas entre os homens, pela justiça, companheira de morada dos deuses infernais. E não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis. Não é de hoje, nem não é de ontem. É desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. Cara, só isso aqui já valeria para mim, sério. Nem precisava ter o resto. Não, é Só maravilhoso. essa parte. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. Não, é muito bom. E essa questão da desobediência civil, ela é muito delicada. Né? Uhum, É preciso de homens e mulheres com personalidade uhum, para sim, enfrentar tiranos, né? O Creonte é um tirano, sim. literalmente, um tirano grego. E eu fico pensando muito, por exemplo, no próprio Martin Luther King, que para mim é um dos meus heróis. Uhum, Ele, ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Era nítido que ele sabia que ele ia morrer. sim. O sujeito tinha uma força, assim, uma personalidade que é absurda. Né? Uhum, Absurda. Ele sabia que ele ia morrer e ele enfrentou a coisa. Né? uhum, Ah, é lei. Pô, que é lei que está correta. sim, exatamente. Parece contraditório, né? É muito interessante isso. Ah, é lei, não é porque é lei que está correta. Exatamente. É isso, né? Essa discussão entre a lei natural e a lei do Estado, ela é perfeita, porque o Freud dizia isso. Ele dizia que o Estado ele não quer extirpar a violência, ele quer monopolizar a violência. São coisas Perfeito. distintas, né? Então, isso é muito importante porque existem pessoas que ficam tão presas nesses ditames estatais e acreditam que aquilo ali é o correto a se fazer, porque, porra, onde é que o Estado vai fazer uma coisa que é incorreta? Bom, mas é só o que ele faz, né? Imagina, pelo amor de Deus, né? Pega todos esses regimes totalitários, todos tinham um aval do Estado, pelo amor de Deus. As pessoas enlouqueceram, né? E aí, quando você tem... Isso é muito discutido lá pelo C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples também, né? Quando você tem parâmetros morais que estão para além de ditames estatais, civis, que seja, você consegue se pôr à frente disso, você consegue fazer frente realmente a isso. E aí, enfim, aí a gente vai poder justificar isso de inúmeras formas. Quem é católico vai poder dizer
que é através do cristianismo que você recebe isso, mas você pode dizer, basicamente, que, enfim, você tem determinada envergadura de fato existencial que foi dada pelas normas, leis e regras que você introjeta dos seus pais também. Você vai ter maneiras diferentes de falar da mesma coisa, né? Vai depender muito do que você acredita. Mas no final das contas, você está falando da mesma coisa. Você está falando que, independentemente de como isso é traduzido pelo Estado, a sua moral, ela é incorruptível. Que é isso que a Antígona está falando aqui pra gente. Ela chama de deuses uma moral que não é corrompida. Independentemente do que você queira fazer com isso, aqui que você tem esse poder rapidamente, né, nesse momento. Então, para isso, e aí é o meu ponto, é o ponto que me interessa. Para isso, você precisa realmente ter uma base sólida de personalidade que é muito diferenciada. A maioria das pessoas não tem isso. Isso é uma realidade. Por isso que a maioria das pessoas cedem para regimes totalitários. É o que a gente fala aqui, falou em alguns encontros. Quando você olha esses grandes regimes totalitários, você olha, por exemplo, uma Alemanha nazista, você olha um regime stalinista, você vê, por exemplo, que as pessoas cediam a algo porque elas são muito fáceis a ceder justamente porque elas não têm essa envergadura que a gente está falando aqui. E aquelas pessoas que morreram não querendo ceder ao que a maioria estava ali cedendo, elas falam justamente desse posicionamento ético da Antígona. Então por que você tinha ali alemães que eram mortos em praça pública porque estavam ajudando os judeus? Porque não interessa se eu tenho um Estado nazista todo dizendo que aquilo é o correto. Nunca vai ser o correto eu entregar mulheres, idosos, crianças para morrer em campos de concentração. Isso nunca vai ser correto em lugar nenhum do mundo. Você pode chamar do que for. Nunca vai ser correto eu delatar um vizinho meu que está tendo uma vendinha para ele não morrer de fome, supostamente num lockdown. Isso nunca vai ser correto em lugar nenhum do mundo. Sabe? Eu sempre falo disso, que me entristecia muito. Porque é isso, né? Você vê essas coisas nos livros de história, você acha que não chega em você. Mas, porra, a gente passou por um momento histórico, foi justamente a pandemia. O tanto de gente escrota que tinha delatando pessoas que convivia porta a porta, sabe? Vizinhos. Porra, você sabe que o seu vizinho depende daquela vendinha. E você denunciava o seu vizinho. Ah, mas é por saúde pública. Saúde pública é uma porra. Você é um escroto, sabe? Exatamente. É isso, mas é isso. É você acreditar que você tem o poder de determinar como é que vai ser a vida dele. Perfeito. Perfeito. Né? Isso foi o que aconteceu, inclusive, no experimento do aprisionamento de Stanford. Foi um experimento real. Né? E quando você coloca pessoas que são guardas e outros são detentos, e aqueles que eram guardas, que eram colegas deles de sala, porque estavam participando do experimento. A maneira como eles se transformavam quando eles agora estavam imbuídos de poder. É isso. A gente começou falando desse corrompimento, né, do poder no início da live, a gente vai terminar falando disso. Para você fazer frente a isso, você precisa ter uma base, que aí, enfim, isso realmente vem de berço. Você não consegue construir ética. Você não consegue. Você não consegue construir no sentido, depois de adulto, você vai lá e tenta ter aquilo que você nunca teve. Você não consegue. Sabe? Isso, você precisa ter uma noção mínima do certo e errado de berço, de família. E se você não tem isso, acabou. Você vai ser mais um, por exemplo, que cedia a um discurso nazista, mais um que cedia a um discurso do Creonte, e assim de maneira subsequente. Não, aceita, né? Aceita sem questionar. É isso, é isso. Sem questionar. Será que tá certo? Será que matar bebês tá certo? Exatamente. Exatamente. Sempre justificado. Não, e é isso que a gente tava falando, né? Tem uma justificativa. Ela só não tá correta. O Lewis tem uma frase que eu acho maravilhosa. Diz bem assim: aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Acho maravilhosa essa frase dele, porque ela mostra isso. Há certas coisas que estão acima do que a gente, do poder que a gente acha que tem, né? Certas coisas estão acima, o tempo, como você falou, a natureza. É interessante como o ser humano, a morte, ele fica tentando driblar essas coisas o tempo todo. Sim. Né? A liberdade, eu diria. Exatamente.
né? Porque é algo que está fora Uhum. do nosso escopo, né? A sua liberdade. Se eu quero mandar na sua liberdade, Sim, até aí entraria outras questões, a gente precisa trabalhar. sim. Eu estava lembrando de algum filme aqui, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu, eu falo. Uhum. Mas eu acho assim, deixa eu ver aqui, eu trouxe esse livro aqui, ó, eu deixo de indicação para o pessoal, tá? Qual o nome? Se chama Literatura Grega e Radiações, é do Uhum. Donald Schiller. Donald Schiller, inclusive, está vivo, deve ser nonagenário já, grande tradutor do grego. Então, tinha uma parte aqui, tinha voltado. É que ele fala que, eu não tinha visto isso em lugar nenhum, Uhum. ele fala que o couro que aparece na testa, Uhum. ele, ele representa o povo. Ele fala que Sim. é interessante como o couro fica do lado da Antígona e Uhum. não fica do lado de Cleonte. Sim. Eu Não, achei só isso. do sábio ter ficado do lado da Antígona, eu já ficaria com o pé atrás se eu fosse o Creonte. Porra, o cara que sabe tudo tá ficando do lado dela, bicho. Alguma Sempre, coisa comigo deve estar de errada. Mas olha como a soberba humana ela é sem precedente, né? Você é isso, você vai contra, inclusive, uma naturalidade das coisas. O cara que sabe de tudo, bicho. Como é que vou estar certo? Eu, Creonte, quem é que eu sou? Mas é isso, né? Agora eu sou um rei, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho poder. Então, quem é agora o sábio perto de mim? As pessoas são loucas. Eu cara, fiquei. Eu lembrei, inclusive, só pra finalizar essa parte, porque eu lembrei, inclusive, de um. Não sei se você conhece, a gente tinha aqui um grande logos que habitava entre a gente, que era o professor Benedito Nunes. O ou professor Pois é, o professor Benedito Nunes, ele é isso, né? Ele era um sábio, ele é um sábio de fato, a ponto dele conseguir ter como discípulo e pupilos pessoas completamente antagônicas, de pensamentos completamente antagônicos. Eu pego dois aqui que são discípulos e que são grandes intelectuais também aqui em Belém, que é o professor Vitor Salles Pinheiro e o professor Hernani Chaves. Ambos foram pupilos do Benedito e ambos foram para caminhos completamente diferentes. E uma vez eu perguntei isso pro Vitor, né? Eu falei, Vitor, por que diabos o Benedito conseguiu formar pessoas tão diferentes? Porque eles são muito diferentes. Só para tu teres uma ideia, o Vitor Salles, ele é tomasiano e, sim, enfim, a corrente dele é de Santo Agostinho. Já o Hernani Pinheiro, o Hernani Chaves Pinheiro, inclusive, ele é Foucaultiano, Nietzscheano e Freudiano. Ou seja, realmente são completamente distintos. E o Vitor me falou uma coisa que eu realmente fiquei, cara, é isso, no final das contas. Ele disse que o Bené, como ele chamava, né, era tão sábio que ele conseguia fazer com que pessoas recebessem a sabedoria dele de maneira completamente distinta, porque ele dominava tudo. Então ele conseguia falar de Tomás de Aquino, ele conseguia falar de Santo Agostinho, assim com naturalidade, da mesma forma que ele falava de Nietzsche, de Foucault, de Freud, com a mesma naturalidade. E passando por todos eles, é isso, com um domínio pouco visto. E aí, por que eu lembrei do Bené? Porque ele é alguém que ele não é conhecido nem pelas pessoas aqui de Belém. Você fala em Benedito Nunes, na faculdade que eu dou aula, por exemplo, em várias faculdades, até mesmo dentro da UFPA, que tem um auditório, Benedito Nunes. Os alunos não sabem quem era Benedito Nunes. Eles pensam que é uma pessoa que morreu há 2000 anos. E ele morreu agora. Sei lá, tem 10 anos, 11 anos que o sim, Benedito morreu. Entendeu? sim. Então, é isso. As pessoas. Agora, sei lá, você vai falar de Leandro Carnal, todo estudante da UFPA vai Todo mundo saber quem é faz. Leandro Carnal. É, todo mundo E faz. não tem nem comparação, sabe? Tipo, não tem nem comparação. No Isso Brasil que é pariu. triste. Não, o Brasil que pariu o Benedito Nunes. Eu já. Eu parei já de citar, assim. Né? Benedito Nunes, Melchior. Recentemente morreu o Newton da Costa. Uhum. Eu parei, assim, sabe? Porque cansa, né? Você desanima. Quando o Alberto da Costa Silva morreu, a gente foi. Olha qual é o nível das pessoas. Conceição Tavares é mais conhecida. Sim. Eu entrei no Twitter, o Whindersson compartilhou. Ele não Que falou ela o nome dela.
Ele compartilhou assim, vai em paz, grande professor. Então parecia que ele consumiu o conteúdo dela. Sim. Mas ele não falou o nome dela, achei maravilhoso. Colocou uma foto, não muito, que é a mesma foto que o pessoal está divulgando, colocou uma foto diferente. Aí você olha, faz esse experimento antropológico. Os primeiros comentários quem é? Nossa, velho. É sério. Você vai olhando, você vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quem é? Não conheço, nunca Que é vi. tua avó, Whindersson. Exatamente, não teve um maluco. Quem que é esse cara? Bicho, a gente tá rindo, mas é de desespero. Quem que é esse cara? Puta que pariu. Aí você fica assim, não, mas é questão de governo. Quando a Nelly da Pion morreu, Uhum. o Bolsonaro foi Exatamente. andou. Nem conhecia, imagina que conhece. O Benedito Nunes, quando o Benedito Nunes, o governo estava no PT quando ele morreu. Então tinha que ter dado luto nacional. Sim. Luto nacional. Uhum. Cara, o cara é há intelectuais, né, que são, eles carregam, parece que é um troço que me desanima, assim, verdade, desanima Sim. muito. Quando o pessoal fala que de filosofia no Brasil, sai citando. Sim. Sim. Benedito Nunes é um deles, eu cito Billy Fluxo, eu cito Newton da Costa, Emil Stein. Emil Stein não está vivo. As pessoas, de modo geral, elas não conhecem, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos. Não Agora que a conhece, direita tá falando de Mário Ferreira dos Santos, mas eu não conhecia Mário Ferreira dos Santos. E é conhece. isso, é louco, sabe? Enfim, é muito triste, na verdade. Não, desanima. Sim, E querem enfrentar, né? Querem enfrentar creontes sim, da vida sem essa sim. personalidade. Né? Então não conhece nem os Mas seus. sabes que no final das contas é isso, né? Que o Ronald Robson até falou, né? O intelectual, ele não é valorizado. Normalmente o intelectual é isso, vai morrer fudido mesmo, sabe? É isso, sem glórias, sabe? É muito triste, porque, porra, você faz a comparação das pessoas que no país inteiro idolatram e é complicado, é complicado. Desanima, Jéssica. É Desanima. desanimado. Qual que é a próxima obra, Jéssica? A próxima, peraí, que eu tenho anotado aqui, Hamlet. Olha, vai ser Ei, bom. Vai ser tava bom, vai dar falando, continuidade. É. tava falando aí do príncipe da Dinamarca. Olha aí. O Freud chamava o Hamlet de o maior neurótico que já existiu. Mas Coitado do ele era menino. complicado mesmo, aquele rapaz. Não, terrível, né, cara? Aquele espectro dele. Sim. Tá aí uma coisa que eu vi pouca gente estudando, o papel do fantasma na literatura. É verdade. É verdade. Né? Porque você vê desde o Novo Testamento, né? Sim. Quando os discípulos veem Jesus vindo lá, andando sobre as águas, ele fala, é um fantasma? Então, Uhum. isso já tinha, Sim. né, no imaginário. Enfim, vamos estudar aí o nosso neuró. O maior Gostei. neurótico, né, de todos os tempos. Muito bom. Então é isso Nesse aí, tempo. Jéssica. Quer dar seus recados finais? Não, como sempre, pedindo pra galera ler. Né, a gente tá, novamente, a gente tá fazendo isso daqui, inclusive, que é pra além da gente se deleitar e conversar, mas é para vocês também acompanharem, né? Se não conhecem, vão atrás dos livros. Novamente, a gente teve um trabalho realmente grande de escolher 12 livros, porque, enfim, nas infindáveis possibilidades, a gente selecionou 12. Cada um deles tem, inclusive, significado para mim, como tem para o Gabriel. Não foi à toa que a gente escolheu. Então, se vocês puderem, quiserem, leiam. E, principalmente, eu disse isso nos stories, principalmente a galera do direito leia Antígona, pelo amor de Deus. É impossível que alguém do direito não leia Antígona. Sim, é um livro que tem que estar lendo toda hora. Uhum. E é pequeno, pelo É menos bem isso pequeno, é? ajuda, né? Eu tenho que estar lendo toda hora, pelo menos uma vez por ano, cada 6 meses, pegar Sim, ali para ficar relendo certos trechos. sim. É um livro que tem que estar no imaginário de Exatamente. quem trabalha com isso, quem tem domínio sobre as pessoas, né? Quem tem um certo poder.
Entendi. Exatamente. E faça uma Conheci. reflexão também, né? Tem que estar com esse espelho, né? Carregando É, exatamente. esse É espelhozinho exatamente aí isso. para se defrontar. Obrigado, Jéssica, mais uma Eu que vez. agradeço, como sempre. Desculpa aí a bagunça. Imagina, Eu, tipo, o atraso também. que isso, até parece. Eu vi aqui tem um monte de tradução da antiga. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove traduções em 9 traduções, português. caraca. Nove traduções em português. Um livro que tem Então, 9 traduções é um livro que merece ser lido, né? diferentes, né? Traduções diferentes. Pô, então, isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Nosso encontro lá sobre o Hamlet. Sobre Hamlet. É isso. Beijo. Tchau, tchau, gente.